Olá, boa noite. Dando continuidade a nossas atividades aqui no Congresso da SUCESP, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou Jaqueline Ribeiro Show, sou professora de livre-docente da Faculdade de Medicina e meu assunto de interesse é tabagismo, tabagismo convencional e vape. E hoje eu tenho a honra de estar com os colegas para a gente abordar uma área que cada vez eu estou aqui para até chamar a atenção de vocês, que é a questão que envolve uso de substâncias ilícitas e risco cardíaco. Cada vez nessa sociedade que a gente vive, né, infelizmente as taxas de doença cardiovascular estão aumentando depois de declínio contínuo desde 2010, vem num processo de ascensão e principalmente em população mais jovem, como até na aula anterior, quem estava aqui, foi apresentado muito bem o risco de infarto agudo em indivíduos com menos de 40 anos, e hoje a gente vê isso acontecer com uma frequência enorme, e com certeza o motivo dessa palestra explica muito bem o que está acontecendo. E para o auditório eu diria que quem estiver diante dessas situações, façam relatos de caso, publiquem essas situações, porque é a única maneira disso ficar bem documentado, e acho que é interessante nessa palestra a gente abordar esse assunto, para vocês saberem o que é importante estar nesse relato de caso, para a fundamentação dessa relação causal. Então, para compor a mesa, é um bate-papo, né? Essa atividade é um colóquio. Eu queria chamar o doutor Alexandre de Matos Soeiro, que é doutor e professor colaborador de cardiologia no INCOR, médico assistente da unidade clínica de emergência do INCOR e coordenador da unidade cardiológica intensiva da BP Mirante, e também coordenador do programa de ciência cardíaca e transplante. O doutor Bruno Brizelli, médico assistente da unidade de insuficiência cardíaca do Instituto do Coração, e tem uma tese muito interessante que é do canabidiol. É isso, Bruno? Isso. Também quero compor a mesa com o doutor Otávio Rizzo Coelho Filho, que é professor doutor da disciplina de cardiologia da Universidade Estadual de Campinas e tem uma experiência e uma expertise muito grande em imagem. O doutor Felipe Galego Lima, que é médico assistente da unidade de coronariopatia aguda do Instituto do Coração e médico assessor científico da SOCESP. Também compondo a mesa o doutor Francis Ribeiro de Souza, que é doutor em cardiologia, pesquisador da comissão científica do INCOR e já está há 15 anos trabalhando com uso ilícito de anabolizantes. Então, acho que a mesa está muito bem composta e representada, e agora eu vou bombardear meus amigos aqui. Com muitas perguntas interessantes. Então, eu queria que para o pessoal que principalmente trabalha na emergência, tem 3 aqui que trabalham, né? o Alexandre e o Felipe, na sequência depois eu convido o Bruno para falar, mas vocês que trabalham na unidade de coronariana ou na porta do pronto-socorro, como se manifesta o dano cardíaco associado ao uso da cocaína, crack, se resume ao infarto agudo, como é que é a apresentação dessa situação e como é feito esse diagnóstico causal? Se dosa as substâncias tóxicas, existe uma rotina de dosagem através da saliva ou da urina ou do sangue, a presença dessas substâncias, porque muitas vezes o autorrelato não vai estar presente. Como se faz um diagnóstico preciso ou uma associação dessa situação? Pode começar com o Felipe, que está lá, depois a gente vem para cá. Boa noite a todos. Obrigado, Jane. Jane, a primeira coisa, doutora Jane, Jaque, desculpa, eu me atrapalhei aqui. Estava falando com o Francis. Doutora Jaque. A questão é a seguinte, quando chega, a grande diagnóstico é o diagnóstico etiológico. O diagnóstico sindrômico é uma síndrome com supra habitualmente. Pode ser sem supra, mas a manifestação da cocaína, como costuma ter o vasoespasmo envolvido, é uma síndrome com supra. Então, inicialmente, você faz diagnóstico inicial e depois vai ver se vai fazer a fibrinólise, se vai para o cateterismo. Num centro, a gente tem falado isso em outras mesas, que o cateterismo não é fácil. Quando vai para o cateterismo, a gente costuma ter uma anatomia mais característica. A maior parte dos usuários de cocaína são pacientes jovens, 90% homem, a média de 30 e 35 anos. Então, quando você admite o paciente, você já vê que é uma probabilidade de doença coronariana baixa. Claro que a gente pode ter o paciente de mais idade, com vários fatores de risco, e aí isso se confunde. E no cateterismo, a gente vê que não há aterosclerose.
Então, a gente pode ter um cateterismo normal, pode eventualmente flagrar um vasoespasmo ou ver uma grande carga trombótica. Então, o diagnóstico ele acaba sendo depois do etiológico. O sindrômico a gente trata como infarto com supra. E depois a gente vai ver pelo cateterismo, mas claro que sempre que a gente avalia de inicial um paciente, a gente já tem a questão da probabilidade de DAC ou não. E a gente consegue dosar na urina e até 72 horas a gente consegue flagrar a cocaína. O que você falou é muito importante, a gente faz diagnóstico, tem a equipe da psicologia que conversa. Muitas vezes o paciente autorrelata o uso da substância, mas muitas vezes não. Então a gente dosa na urina, tem histórias que às vezes o paciente não fala nada, às vezes fala, não, eu usava, mas eu parei de usar, e isso tem uma clara implicação no tratamento, né? Essa é a nossa conversa, a gente não faz juízo de valores, a gente está fazendo a hipótese diagnóstica para propor o tratamento. Acho que esses são meus comentários iniciais, já. Perfeito. Agora, Então, primeiro, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à comissão pelo convite e alguns pontos importantes que a gente vê na porta do pronto-socorro, né? Primeiro que a gente sempre ouviu falar muito da questão da cocaína associada à síndrome coronariana aguda dentro da emergência. Eu vou dizer que até poucos anos atrás a gente tinha casos, mas eram poucos, e a gente sempre ouviu muito. Estados Unidos tem muito caso, né? É muito bem relatado em literatura. Nos últimos anos, a gente vê um incremento de casos, então vem aumentando, sim, a casuística de coronariopatia aguda por cocaína e crack. Lembrando que crack não é tanto que a gente vê, e o crack é um derivado da cocaína, por isso que a gente comenta junto, mas a cocaína especificamente vem aumentando. Um outro ponto importante, a questão do doente falar ou não, que a doutora Jaqueline comentou, antes eles escondiam mais. Hoje, eu não sei, está um pouco mais liberal essa questão. O doente já chega falando que usou, ou ele acaba não escondendo tanto a informação. Ele fornece mais fácil a informação de que usou cocaína. Terceira coisa importante, geralmente não é só cocaína, né? Eles usam cocaína, usam estimulante, usam o cannabis, a maconha junto. Geralmente tem coisa a mais na jogada, não é só a cocaína que vem isolado. O que o Felipe comentou, real, né, a grande maioria doente jovem, homem, a grande maioria sim, eles vêm, na grande maioria dos casos também com síndrome com supra, mas tem casos sim sem supra, que às vezes espasmou, voltou, vem um marcador positivo, na hora ele já está bem. Tem um detalhe da cocaína importante na apresentação aguda, ele não é dose dependente e nem tempo dependente, então você pode estar usando cocaína a primeira vez, um mínimo ter um supra, infartar e morrer. Então, cuidado, hein? Olha lá. Isso é importante. Não pode. E assim como tem gente que usa crônico há muito tempo e nunca teve nada, né? Na questão coronariana, esse é o ponto. Quer dizer, eu ligo o vasodilatador na emergência, no caso o Tridil, doente melhorou, ele vai para o CAT? Ele vai para o CAT, mas a grande maioria é espasmo, acaba sendo espasmo. Agora tem um detalhe importante, doente usuário crônico de cocaína, aqueles caras que usam há 5, 10 anos, eles desenvolvem aterosclerose sim, tá? Pela cocaína, isso é bem documentado em literatura. E fica um CAT meio que de diabético, meio todo doente, inclusive com microvasculatura, né? Então isso é muito comum a gente ver também. E às vezes você vê doente de 40 anos, sem outro fator de risco, com cateterismo todo com lesão aterosclerótica por uso crônico de cocaína. A literatura é muito clara e a gente vê isso lá na rotina também, tá? Lembra que a cocaína tem um espasmo, geralmente, às vezes, em endotélio que é disfuncionante, tem o contexto do efeito protrombótico da droga e tem a própria aceleração do metabolismo, ataque cardíaco, que também é induzida pela droga. Então, você tem múltiplos efeitos para gerar a síndrome isquêmica. E o último detalhe que eu queria comentar é que muitas vezes você liga o vasodilatador e não melhora o supra. Por que não melhora? Porque trombosou. Às vezes pode ter lesado placa que ele já tinha lá, onde ele espasmou, e às vezes acaba trombosando pelo próprio espasmo em si. E é por isso que mesmo sendo cocaína, doente jovem, que você espera que não tenha grande doença aterosclerótica, caso não melhore com vasodilatador e você não tenha cateterismo à disposição, você está autorizado a trombolizar por literatura. Perfeito. Você quer comentar, por favor, Bruno? Só trazendo um pouco para a minha especialidade, também para a insuficiência cardíaca, né? A cocaína é uma das causas
tóxicas, né, de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, não só pelo efeito isquêmico, né, um paciente que usa cocaína e tem um evento isquêmico, mas pelo próprio estímulo crônico adrenérgico, né, de hipertensão, um aumento importante da atividade adrenérgica no longo prazo, isso tem sobrecarga ventricular e é uma das causas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? E acho que um ponto interessante, né, talvez de discussão, e até para a gente saber, ter essa opinião também de quem trabalha na emergência e quem trabalha na parte ambulatorial, né, uma publicação recente, né, que mostrou que uma corte grande de insuficiência cardíaca, 7% dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida tinham uso rotineiro, de alguma forma rotineira de uso de cocaína. E todos esses pacientes usavam beta-bloqueadores, né, beta-bloqueadores seletivos, e não tinham, apesar do uso da cocaína, a utilização do beta-bloqueador como tratamento da disfunção ventricular, isso não aumentava o risco, não tinha, aumentava complicações relacionadas ao uso da cocaína, né? Existe aquela questão de se usar o beta-bloqueador ser proibitivo em pacientes usuários de cocaína, porque se bloquearia os receptores beta e estimularia muito o receptor alfa, então você poderia ter uma crise hipertensiva, piorar a isquemia, infarto, né? Mas talvez no paciente crônico isso não seja tão verdade. O uso de beta-bloqueador em pacientes usuários de cocaína com disfunção ventricular, isso não aumenta a taxa de complicação. Na emergência, Alexandre, Felipe, o que vocês fazem aí em relação a beta-bloqueador? Se vocês tentam evitar, se vocês são mais permissivos? Essa parte do beta-bloqueador até tinha chamado a atenção, é complementar, porque eu esqueci de falar e o Bruno chamou a atenção. A gente tem essa ideia da cocaína muito clara, né, de que se eu bloquear o receptor beta, eu libero o alfa, eu faço pico hipertensivo, eu posso piorar espasmo coronariano também pelo efeito beta-bloqueador. Então, beta-bloqueador não se usa em síndrome coronária com cocaína. Mas o que a literatura tem mostrado recente, né? Primeiro, que parece que isso não é tão real. Isso vem de modelo animal, em estudos que foram feitos em 1980, mais ou menos, mas depois reproduzindo no mundo real e nas séries de casos e na casuística americana, que é a maior casuística que a gente tem com cocaína, isso parece não ser real. E hoje, as recomendações, inclusive de diretriz americana, para tratar infarto com cocaína, já mudaram. E eles até repensam e consideram, eles colocam a frase considerar o uso de beta-bloqueador nesse contexto também, mesmo agudo, por quebrar a estimulação adrenérgica. A única coisa que eles falam que é importante é que não se use beta-bloqueador seletivo, usar o mais não seletivo possível, né, como, por exemplo, propanolol, e eles usam muito lá o labetalol, que a gente não tem aqui. Qual que é a ideia? O labetalol ele tem efeito alfa e beta junto. Então, ele controlaria também essa questão do pico hipertensivo, e, inclusive, nos Estados Unidos, isso é rotina de uso, mesmo na cocaína. Então, esse é um dado interessante, isso tem mudado a indicação por falta de evidência da questão do espasmo e da questão do pico hipertensivo. Perfeito. Otávio, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você encontra de imagem nas lesões desses usuários de cocaína. Inicialmente, vamos falar da cocaína e depois a gente muda de droga. Claro. Eu concordo com tudo que foi comentado aqui. Só antes de falar um pouquinho do que a gente vê na imagem, a gente tem que lembrar que a cocaína é um simpatomimético potente. Então, o que acontece? Aumenta lá na fenda pré-sináptica, noradrenalina, dopamina. Então, tem um tônus simpático aumentado. Então, a gente, além das alterações agudas, que foi falado aqui, da trombose, instabilização de placa, vasoespasmo, existe remodelamento miocárdico ligado ao uso de cocaína. Então, é muito comum a gente ver naqueles pacientes que usam cocaína cronicamente ou uso mais frequente, deles terem hipertrofia ventricular, a massa do ventrículo deles é aumentada, e eu diria que a grande maioria desses pacientes tem disfunção diastólica, aumento do átrio esquerdo, e até pode ser uma causa de CFEP, né? Então, esses pacientes podem desenvolver alterações muito parecidas, talvez, com a cardiopatia por hipertensão. Do ponto de vista agudo, quando eu tenho um paciente usuário de cocaína que chega com infarto com supra, foi feito cateterismo, se achou lá trombose, vasoespasmo, ou às vezes até mesmo
cateterismo limpo e a troponina vem positiva, ou qualquer outro marcador, é muito importante continuar na investigação. E aí a ressonância entra como um método que deve ser utilizado, primeiro para confirmar, porque eventualmente aquele usuário de cocaína pode ter tido alguma outra condição. O que acontece é que frequentemente os achados simulam muito uma miocardite, né? E muitas das vezes pode ser até confundido. É claro que se tiver um espasmo, uma lesão coronária que levou à isquemia, ele pode ter um infarto com o mesmo mecanismo que ocorre numa lesão coronária. E aí ele vai ter provavelmente uma lesão, um realce tardio subendocárdico ou transmural. Mas as duas coisas podem acontecer. Então, por isso que é muito importante quem estiver reportando a ressonância ter uma conversa com o clínico. Muitas vezes a gente costuma dizer que quando a gente vai fazer uma ressonância nesse contexto, a gente tem que fazer uma consulta médica e tem que ter todas as informações, porque senão a gente pode às vezes até confundir mais o clínico do que ajudar ele, né? Então, a ressonância consegue ver edema, consegue ver fibrose, mas eu diria que no paciente com cocaína tudo pode acontecer, desde um infarto com características típicas até um padrão de miocardite com inflamação, até mesmo hipertrofia com padrão de Cefep naqueles de usuário mais crônicos. Perfeito. Em relação agora, a gente pode falar, acho que de maconha, que é uma coisa bastante importante, até porque a gente tem países e alguns estados, até nos Estados Unidos, que tem legislação que libera o uso recreativo, e quando você vai ver a taxa de frequência de eventos, até de hospitalização, de atendimento no pronto-socorro, a frequência depois de estados que liberam versus quem não libera, a incidência de frequência por procura no pronto-socorro é muito maior. Então, eu costumo dizer, quando você libera uma droga, você facilita com certeza o mercado consumidor, você vai aumentar a procura, o uso, e não vai terminar com o comércio ilícito. E um dado que chama a atenção quando as pessoas acham que estão usando maconha, hoje em dia a maconha, principalmente o THC, ele é sintético e não é necessariamente o THC da maconha convencional. Isso também envolve um risco cardiovascular aumentado. Aqui no setor de toxicologia do Hospital das Clínicas tem uma pesquisa em andamento com 5, 6 IML do Brasil e mostrando o sangue é coletado. 50% das pessoas que morrem por morte violenta estão sobre o uso de substâncias psicoativas, copiletileno, cocaína, álcool, e também a droga K cada vez está mais sendo identificada. Então, muitas vezes, pessoas estão pensando que estão usando maconha, principalmente quando ela é macerada, vem amassadinha, não é. Isso implica num risco cardiovascular aumentado. Então, eu queria que os colegas que fazem pronto-socorro, emergência, também colocassem isso, se perceberam uma mudança no padrão de eventos em usuários, teoricamente, de maconha. Pode começar por Felipe, vem de lá para cá. Já que a cocaína é o mais comum, né? Como você falou, a causa droga ilícita mais comum dos pacientes que chegam no pronto-socorro nos Estados Unidos. Os números nacionais são mais difíceis. Lá nos Estados Unidos, 25% da população acima de 12 anos, o que dá 10% da população geral, é considerado usuário de alguma medicação ilícita, isso das ilícitas. A maconha, ela é tida como algo seguro, então ainda se tem muito essa história do seguro. O Alexandre falou da cocaína, mesmo o uso recreacional, ele ser um uso de risco. Na maconha, 1 hora depois da utilização de maconha, aumenta em 5 vezes o risco do infarto. E quem começou a ver esses efeitos cardiovasculares da maconha foram os psiquiatras, que eles começaram a estudar na França os efeitos psiquiátricos, psicológicos do uso de maconha. E aí, nesse segmento, eles começaram a ver que eles tinham eventos cardiovasculares. Então, aumenta o risco de fibrilação atrial, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto e aumenta a mortalidade. Então, aumenta a chance de morrer pelos usuários de maconha. Então, de fato, não é essa questão segura, existe. Talvez, o que eu vejo no momento é alguma confusão, porque quando se libera os canabidióis não têm justamente o THC, que é a substância que leva a infarto, porque aumenta o sistema nervoso simpático, diminui a alteração do parasimpático. Então, o que leva a essas alterações que acarretam o infarto vem do THC, que é o que a gente dosa na urina.
e é tido como algo seguro. Então, ontem eu dei alta para um paciente, já que está fumando 3 maços por dia, 40 anos. Aí dei alta para ele e falei, olha, eu sei que é difícil, tem que parar de fumar, dei as orientações. Ele falou, então eu posso fumar maconha para ficar mais calmo? Né? Aí maconha versus tabagismo seria uma pergunta aí. Aí porque ele falou, não, mas maconha eu posso, pelo menos para ficar mais calmo e não precisar fumar um cigarro. Então, acho que essa é a questão de se ter algo, como as pessoas são mais, o Ale falou que as pessoas estão mais tranquilas de falar que usam cocaína, maconha muito mais. Né? Se eles já estão falando cocaína, maconha parece assim, nem tem essa conotação tão de droga ilícita. E tem o risco cardiovascular aumentado. É diferente, cocaína aumenta em 24 vezes o risco de infarto, a maconha aumenta em 5, mas aumenta, né? Não é uma droga natural que não pode nos prejudicar. Bruno, não, pode falar, por favor, Não, desculpa. uma outra coisa, pegando o gancho que o Felipe falou, normalmente quem usa maconha não usa só maconha, né? Ele normalmente bebe, pode usar também recreativamente a cocaína, e as coisas não vêm separados. Eu estava me preparando para essa discussão e eu vi um estudo interessante, não sei se vocês conhecem o UK Biobank, que é um registro que está acontecendo ali na Inglaterra, e já tem acho que mais de 20 ou 25 mil pacientes incluídos, e eles fazem várias avaliações, é um estudo epidemiológico, faz questionário, faz imagem, ressonância, e eles pegaram os usuários de maconha e viram se tinha alguma alteração no coração desses pacientes. Por justamente o que o Felipe falou, a maconha é uma coisa que não causa mal, é até bom, deixa a pessoa calma. E eles viram já algumas alterações bem interessantes, sobretudo no ventrículo direito, e também aumento de massa, hipertrofia. Então, comparado à população que não usa maconha, o uso de maconha está associado com remodelamento adverso no coração. Bruno, eu queria que você falasse dos fenótipos, porque existe uma confusão muito grande, né? Quando você fala de maconha, você está falando de THC ou de canabidiol. Só um minutinho. E quando você fala, existem esses 3 fenótipos. Altamente rico em THC, que é a maconha recreacional. O canabidiol é o que a gente usa em medicina, tem os efeitos positivos em medicina. Eu queria que o Bruno fizesse essa distinção. Porque quando se quer falar bem da maconha, as pessoas estão falando do canabidiol. Mas quando se fala mal da maconha, a gente está falando do THC. E quem usa recreacional, usa THC. Procura o THC. Bruno, por favor. Acho que sempre causa um pouco de confusão, principalmente quando a gente traz o assunto da parte medicinal, e aí quer falar assim, então se existe a parte medicinal é boa, então também fumar vai trazer benefício. Né? Então, a molécula do THC, né, que é o principal efeito psicoativo que tem da maconha, e é o principal que tem no que se é fumado, né, utilizado de forma recreativa, né, ela tem um efeito nos receptores canabinoides, que tem sistema cardiovascular, neurológico e inflamatório, nas células de defesa, né, tem uma ação potente em cima dos receptores. Então, está muito bem definido, muito bem descrito a ação do THC em cima dos receptores canabinoides, principalmente os receptores canabinoides tipo 1, né, que tem um componente vascular, né, então levando a vasoespasmo, principalmente. Isso justifica esse efeito que o Felipe falou, desse aumento do risco de infarto e AVC 1 hora após o uso, né, da droga, né, fumada, né, um efeito de inflamação do endotélio, como se fosse uma arterite inflamatória, né? Então tem um efeito de inflamação do endotélio, o THC, e o aumento de agregação plaquetária, também isso é descrito. Então existe receptor, isso foi descrito em 2002, a presença de receptor canabinoide nas plaquetas, e a estimulação do receptor canabinoide nas plaquetas aumenta a expressão da glicoproteína 2B3A. Isso aumenta, então, a agregação plaquetária. Então, isso está relacionado ao efeito cardiovascular, o efeito do THC no sistema cardiovascular. Né? E o THC, então, é a principal molécula, a principal substância que tem na maconha que a gente fuma. Né? Quando a gente extrai, né, a parte, separa os componentes da planta, da cannabis sativa da planta, né, para trazer isso para
a medicina, né, o principal substância que a gente está tirando aqui é o canabidiol, né, em que, na verdade, vai bloquear esses receptores canabinoides. Né, então, vai trazer um efeito ao contrário. Né. Então, o canabidiol, na forma pura, né, ele não tem efeito psicoativo, porque não tem THC associado, tudo. Né, então, ele tem um efeito justamente contrário, anti-inflamatório, talvez de proteção vascular, analgésico, e tem indicações precisas, tanto aprovadas já pela FDA, pela Anvisa, já para doenças psiquiátricas e neurológicas. Né? O problema é que a gente, hoje, né, as substâncias vinculadas à cannabis, né, medicinal, tem muitas associações. Então, tem canabidiol com THC, tem só THC da forma sintética, em forma de extrato, de gel, inclusive. Né? Então, a gente já tem só o THC comercializado como forma medicinal, justamente para trazer, talvez, esse conforto, o efeito psicoativo da droga, sem você fumar, sem você utilizar. Né? Inclusive, recentemente, acho que foi ano passado, foi publicado um estudo dinamarquês, né, que relacionou a cannabis medicinal com o aumento da incidência de fibrilação atrial. Né? Mas e quando a gente olha os grupos que estavam utilizando, as medicações que estavam utilizando, só 20% estavam usando canabidiol puro. Né? 70%, 75% estavam usando canabidiol com THC ou THC isolado. Né? Então, talvez o THC, nesse contexto, tenha uma relação, eventualmente, com o aumento de fibrilação atrial, como o Felipe comentou aqui. E lembrando que o cânhamo é o principal fornecedor do canabidiol terapêutico, né? Não é a cannabis sativa, e vem sim do cânhamo, que faz o extrato, o óleo, que é o que quem prescreve canabidiol terapêutico prescreve basicamente. Então, são produtos absolutamente distintos, é importante que se faça essa distinção. Maconha de rua, gente, é THC, e muitas vezes não é nem THC nativo, pode dizer assim, é uma droga que a gente chama droga K, que aí é o grande perigo, porque competem pelo mesmo receptor, é um efeito semelhante do THC, só que muitas vezes potencializado. Então, eu queria que o Alexandre também contribuísse aqui, dizendo o que está acontecendo. Não, aquilo que eu comentei da cocaína, em termos de chegada ao pronto-socorro, eu faço as mesmas palavras em relação à maconha. Cada vez mais a gente vê usuário de maconha chegando ao pronto-socorro com síndrome coronariana aguda. Isso hoje em dia, super comum. E o que o Felipe comentou é real. Quer dizer, cocaína, se hoje o pessoal assume que usa cocaína, a maconha é como se fosse bala, né? O cara usa bala no bom sentido. Né? Vamos falar disso depois. Porque já virou meio normal. Tipo, fumar maconha é normal. Né? Então, o pessoal já não tem nem por que esconder a questão da maconha. Eles falam como se fosse rotina mesmo. Independente de classe social, isso é um ponto importante, isso não muda, né? Uma coisa que é para qualquer tipo de paciente, isso está envolvido. Agora, um detalhe importante, Felipe comentou a questão da chegada do paciente, quer dizer, do uso agudo, né? Aumenta 5 vezes, é óbvio que no uso agudo a cocaína aumenta muito mais, mas tem uma situação interessante que os médicos mesmos não sabem, o paciente então muito menos, e que quando você comenta, é um baque. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, pelo menos que eu tenha visto, foi o primeiro grande registro americano, foi publicado inclusive no Jack, comparando o uso de cocaína com o uso de maconha crônico, não agora mais o agudo. E por incrível que pareça, no uso crônico, a maconha dá maior risco de doença coronariana do que a cocaína. Isso era uma coisa que eu também não sabia. E eu vi isso há 7, 8 anos atrás, foi a primeira vez que eu recebi essa informação. Hoje isso já é muito mais claro, então essa é uma informação importante vocês levarem, porque a longo prazo a maconha aumenta mais o risco de infarto do que a cocaína a longo prazo. E ninguém sabe dessa informação. E eu vejo que quando você passa isso para o doente, inclusive em consultório, o paciente que usa, é um baque, porque ele acha que é erva natural, não vai fazer mal para ele, vai ficar bem com aquilo. E ele recebe uma informação que aquilo é pior que cocaína. Né? E a gente vê. E vê muito doente a longo prazo, como o Bruno falou, quer dizer, você faz disfunção endotelial, aumento da agressão plaquetária. A literatura também é clara com isso em termos de calcificação coronariana. Né? Esses doentes desenvolvem calcificação coronariana e desenvolvem muita doença com isso. O manejo agudo em si não muda nada de uma síndrome comum. Né? Então, a gente trata da mesma forma. Mas só entender que a longo prazo
comparativamente à cocaína, hoje a literatura mostra que a maconha é pior que a cocaína para desenvolver doença coronariana. Agora, você quer contribuir, por favor? Pegando esse gancho, né, de cigarro e maconha, eu acho que a gente está vivendo também uma nova epidemia, que são dos cigarros eletrônicos, que em teoria é proibido, mas que a gente vê de fácil acesso para as pessoas, em qualquer lugar as pessoas estão fumando, né, os vapes, e isso chama atenção. A gente está vendo já alguns estudos demonstrando que o vape ele pode ser ainda mais nocivo do que o próprio cigarro, até porque a facilidade de ficar fumando vape e a quantidade é muito maior. A gente tem vapes aí de 200, 300 puxadas que um indivíduo ele acaba num dia. Sim. Então, isso também está chamando 1.000. muito a nossa atenção. 1.000, 2.000, Exato, 10.000. e ele troca e fica no bolso, e qualquer situação é um momento que ele tem um acesso ali ao vape. E a gente já tem alguns estudos, então, de fato, mostrando, e eu queria saber dos nossos colegas aqui que trabalham, principalmente na emergência, se vocês estão observando casos de pessoas que estão desenvolvendo alguma insuficiência respiratória pelo vape, que a gente já viu alguns casos, até na mídia, mostrando de pessoas que tiveram uma insuficiência respiratória, precisaram de atendimento de emergência. Se vocês estão observando também esse número de casos de pessoas com cigarro eletrônico na emergência. Deixa eu só, antes disso, pedir também para que as pessoas falem, porque o vape não está no nosso tema aqui, tá? Mas já que você colocou, vou querer que eles comentem. A literatura já tem morte súbita. Eu vou deixar as perguntas para o final, senão eu tenho ainda um roteiro aqui, mas todo mundo vai falar. A literatura já tem infarto agudo, morte por infarto agudo em pessoas mais jovens, 25, 22, relato de caso, está recheado, mas aí precisa fazer o vínculo realmente epidemiológico. E queria também, na sequência, vocês falem do vape, quem for falar, mas, por favor, falem das metanfetaminas, das anfetaminas, as balas que a moçadinha usa, como que essas pessoas chegam no pronto-socorro, qual a manifestação clínica, o que tem acontecido com esses jovens que usam anfetamina e metanfetamina de monte, também junto com o vape. O negócio está complicado. Pode começar, Felipe. Em relação a vape, eu ainda não vi nenhum caso de SCA que eu pudesse ter correlacionado, assim, não. Está mais comum, mas como o cigarro é uso mais prolongado e as drogas, a gente vê essa relação em curto prazo, pessoalmente, na UCO, não sei, talvez o Ale tenha do pronto-socorro. Em relação às metanfetaminas, é muito menos prevalente, pelo menos da nossa casuística dos pacientes que chegam na UCO, é muito menos. A gente tem muita cocaína e maconha, e são poucos. O comportamento acaba sendo similar em relação à síndrome coronariana aguda, questão de vasoespasmo, trombo, tratamento, mas dos poucos que eu vi, eles têm uma abstinência, um comportamento psiquiátrico muito mais agressivo na unidade. São pacientes que a gente precisa sedar. Tem um rapaz de 17 anos que a gente precisou sedar, entubar, porque assim, não tinha condições da gente dar conta daquela abstinência. Ele teve um infarto grande, foi para o CAT, era trombo e tal, mas depois a contenção parece muito pior. Não sei se tem relação com a quantidade utilizada ou se é realmente um efeito neurológico muito pior. Mas essa é a experiência que eu tenho da unidade. Perfeito. Você quer comentar? Não, só comentar do vape, a gente tem visto alguns pacientes colocando o próprio extrato da maconha, óleos que tem o extrato da maconha para fumar no vape, e aí a coisa se complica, porque aquilo é muito mais fácil, acesso, às vezes até mais tranquilo, até aceito pela sociedade, e eles estão utilizando isso em quantidades muito, muito maiores, né? O que isso vai causar, a gente ainda não sabe, né? Só uma correção, é proibida a comercialização, não é proibido o uso, e é proibido em ambiente fechado. Então, que todo mundo aqui fique bem ciente, não se fuma vape em ambiente fechado, porque tem mais nanopartículas, partículas ultrafinas, do que o cigarro convencional. Isso, para o risco cardiovascular, é péssimo. Bruno, pode comentar sobre a anfetamina? Bom, sobre a anfetamina e êxtase, acho que o acesso acho que é um pouco mais restrito, até porque é uma droga mais cara, talvez selecione um público mais diferenciado, mas o que é importante, o que é importante é que, e na verdade o uso também ele acaba não sendo crônico, rotineiro, eu vou usar todo dia, vou usar êxtase. É difícil se encontrar um usuário com essa característica. Normalmente acaba sendo uma coisa mais bem recreacional, acaba sendo algo mais eventual, né? E aí a apresentação costuma ser de eventos mais agudos, né? Tem uma liberação adrenérgica
é extremamente exacerbada, né, até mais potente que da cocaína, muitas vezes. Então, acaba tendo... os quadros agudos são muito mais floridos aí, e principalmente a principal causa de internação por utilização de anfetamina e êxtase é cardiovascular mesmo, infarto, arritmia, síncope, né? Uhum. Agora, e a utilização, na verdade, tem muita relação entre êxtase e desenvolvimento de insuficiência cardíaca, isso é muito pouco descrito, ou, na verdade, não descrito aí, até pela característica de ser um uso mais eventual do que um uso contínuo, um uso rotineiro. Perfeito. A maconha é uma das drogas que está mais crescente no mundo inteiro. Já está batendo em muitos países a prevalência do tabagismo. E hoje o uso não é concomitante. No passado já foi mais. A pessoa fumava cigarro, fumava maconha. Hoje a gente tem um número crescente de usuários de maconha sem necessariamente usar cigarro. E muitos usam o vape e alguns já compram até, já vem junto com THC. Você quer complementar? Então, do vape, doutora Jaqueline, a gente tem visto pouca coisa, na verdade, é difícil bater uma relação, até porque, na verdade, a gente, no nosso meio, o vape, a gente não sabe nem a substância que está envolvida, a maior parte das vezes você não sabe nem o que tem no cigarro eletrônico, e a literatura, pelo menos o que coloca é isso, que pode acontecer tudo, né? Porque tem tudo, tem relato de morte súbita, de infarto, de AVC, de doença pulmonar. Então, a gente ainda não sabe realmente como isso vai ficar e o caminho que isso vai tomar para frente. É uma consequência que a gente vai ver ao longo do tempo, mas ainda não tem sido, pelo menos do ponto de vista cardiológico, em emergência, uma rotina nossa. Não é essa a ideia. Em relação à anfetamina, também, eu concordo com o Bruno falou, quer dizer, crack, cocaína, maconha são coisas muito mais de rotina, muito mais acessíveis. O êxtase, a anfetamina, a gente vê muito menos em pronto-socorro, é bem mais incomum você ver isso, né? Só lembrando que a manifestação de uma intoxicação por anfetamina, ela geralmente tem uma apresentação mais dramática que a cocaína, né? Muito mais. Ela pode dar a mesma coisa que a cocaína, espasmo, infarto agudo, supradevelamento, exatamente a mesma coisa, o mecanismo é o mesmo. Protrombótico, taquicardia, aceleração metabólica e espasmo coronariano. Mas ela dá, de uma forma muito mais prevalente, crise hipertensiva grave, inclusive com hipertermia maligna, né? E aí você tem que esfriar paciente, benzo em alta dose, lidocaína como antiarrítmico de escolha, bicarbonato de sódio em alta dose, quetelongo. Então, assim, é muito mais dramático, muito mais grave do que a cocaína pode trazer. Mas, por sorte, não é uma coisa que a gente costuma pegar de rotina. Também está nosso escopo aqui falarmos de anabolizante. Eu acho que isso é um tema cada vez mais frequente e causa de morte súbita de muita gente e infarto agudo. Então, eu vou começar pelo Francis, que o Francis tem uma grande expertise nisso, trabalha com isso há muito tempo. O que você tem para falar do uso de testosterona, do que está acontecendo, por que as pessoas estão usando testosterona de uma forma tão intensa e como está sendo esse uso, né? O que pode balizar? O que é um uso terapêutico, o que é um uso ilícito, que tipo de testosterona se pode usar do ponto de vista de prescrição médica e do que você vê na prática, que os meus colegas, depois que fazem emergência, vão poder falar o que eles estão vendo no pronto-socorro, nas unidades coronarianas. A gente tem uma linha de pesquisa já com uso ilícito de anabolizantes, principalmente voltado a fisiculturistas, lá no Instituto do Coração, já há mais de 15, 20 anos. Uma das pioneiras é a doutora Maria Janieri. Então, o que a gente tem observado é uma rápida história do uso de anabolizantes, porque que hoje é de fácil acesso, assim, se a gente for pensar em musculação nas academias, grande parte de pessoas que buscam o aumento da hipertrofia, melhora do desempenho, tem uma certa facilidade de ter esse acesso. Então, por volta lá da década de 40, principalmente na antiga República, na Alemanha, na República Alemã, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, a República Alemã foi um país muito obscuro. E naquela época, Estados Unidos e ex-União Soviética, eles estavam no esporte sempre nas medalhas de ouro. E aí, a República Alemã, numa tentativa de também voltar a ter um prestígio internacional, principalmente na área do esporte, porque eles estavam muito obscuros pós-Guerra Mundial, eles começaram a investir muito nos atletas, por meio de substâncias que os atletas não tinham permissão de falar o que eles estavam utilizando. Quando os familiares perguntavam, eles tinham que falar que eram vitaminas, suplementos,
que estavam ajudando eles no desempenho. E por volta da década de 50, 10 anos depois de tanto investimento, a República Alemã começa a aparecer no topo de ranking de medalhas, juntamente com os Estados Unidos e a ex-União Soviética. E a partir disso começaram as perguntas, por que estão tendo grande evolução no esporte? E aí, por estudos, por diversas observações, começaram, de fato, então, a entender que eles estavam utilizando algumas substâncias que eram os anabolizantes. E a partir disso, diversos experimentos começaram a ser feitos para, de fato, entender o efeito do anabolizante no sistema cardiovascular, principalmente na musculatura esquelética, né? E a partir disso, então, observaram que o anabolizante ele é um hormônio sintético, derivado da testosterona, só que durante a sua síntese ele recebe algumas modificações estruturais no seu anel sintético. E com isso deixa esse hormônio muito mais anabólico. E quando a gente fala de anabólico, a gente está falando basicamente de síntese proteica, ou seja, o aumento de massa muscular. E isso é um grande chamariz para quem está em busca de aumento de desempenho, para os fisiculturistas que querem aumentar a massa muscular. Então, a partir disso, os anabolizantes eles disseminaram praticamente em todas as modalidades esportivas. Obviamente, a gente sempre associa o uso de anabolizantes com a musculação, porque visivelmente a gente consegue olhar para os atletas e, de fato, a gente observa um aumento da massa muscular, mas no ciclismo, em diversas outras modalidades esportivas, os anabolizantes eles têm sido muito utilizados e de uma maneira assim absurda. Então, isso chama muito a nossa atenção. Há 20 anos atrás, então, a gente começou com essa linha de pesquisa para, de fato, entender o que pode acontecer no sistema cardiovascular associado ao uso ilícito de anabolizantes. Então, quando a gente fala de uso de anabolizantes, a gente tem que ter um pensamento muito claro. O anabolizante, ele foi desenvolvido para pessoas que têm um hipogonadismo, ou seja, pessoas que têm uma deficiência na produção de testosterona. Então, quando você faz o uso de testosterona baseado na reposição hormonal, que é para aquelas pessoas que têm a deficiência na produção de testosterona, a gente tem diretrizes, a gente tem como seguir uma prescrição de reposição hormonal para essas pessoas, para esses pacientes que têm um quadro de hipogonadismo. Por outro lado, os entendedores desse potente efeito anabólico começaram a utilizar os anabolizantes não para fins de reposição hormonal, porque eram pessoas saudáveis e atletas. Eles começaram a utilizar os anabolizantes pensando em estética e performance. Então, existe uma grande diferença entre reposição hormonal e uso ilícito de anabolizantes. Reposição hormonal a gente tem diretriz. Para o uso ilícito, hoje, dia 30, a gente não tem nenhuma diretriz, não tem nenhuma orientação de como deve ser realizado a testosterona para pessoas que buscam performance. Partindo desse ponto, o uso é de uma maneira empírica. E é aí que começa as repercussões no sistema cardiovascular. Os produtos são os mesmos? Basicamente, todos os hormônios, o esteroide androgênico anabólico, ele é um hormônio derivado da testosterona. A gente tem diversas outras substâncias que não são derivados da testosterona. Mas para, de fato, você ter um efeito no perfil de anabolismo, de síntese proteica, de aumento de massa muscular, tem que ser derivados da testosterona. A gente tem diversos, um decilato, decanoato. O que muda uma testosterona, um derivado da testosterona de outro? Quantidade de anéis de carbono. Isso vai definir a meia-vida da droga. Então, se eu uso, por exemplo, um decanoato de testosterona, ele tem basicamente 10 carbonos. Meia-vida dessa droga é de 10 a 15 dias. Então, baseado na meia-vida dessa droga, eles começam a fazer uso. Se o objetivo é manter o nível de testosterona alto, então, quando chegar na meia-vida dessa droga, eu vou fazer uma nova dosagem. Então, a gente tem drogas que a meia-vida é de menos de 24 horas, tem drogas que é de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias. Então, baseado na meia-vida da droga, desses derivados de testosterona, as pessoas começam a utilizar e de uma maneira empírica. Para a gente ter uma ideia, uma reposição hormonal é recomendado de 150 miligramas a cada 15 dias, ou 75 semanalmente. A dosagem de pessoas que fazem pensando em estética chega a 1 grama por semana, ou seja, são doses cavalares. E por que você precisa dessa alta dosagem? Porque para você ter um efeito anabólico significativo, do ponto de vista estético, quando você olha uma pessoa, pesa 120 quilos, 130 quilos, 10% de gordura, ela precisa de doses cavalares. Porque para você ter uma resposta da musculatura, é dose dependente. Então você precisa utilizar em grandes doses por longo tempo. E é aí que se paga o preço. Porque a gente tem estudos demonstrando que a partir de doses acumulativas de 1,2, de 1 grama, 1,5 grama, que a gente consegue observar de fato um aumento da síntese proteica, um aumento da massa muscular,
é onde a gente começa a observar o outro lado da moeda. Alteração de pressão arterial, alteração de frequência cardíaca, alteração de baroreceptores, alteração da atividade nervosa simpática, ou aumento da atividade nervosa simpática, uma diminuição da atividade nervosa parasimpática, alterações no perfil lipídico. No meu doutorado, a gente avaliou toda a parte de inflamação de atletas fisiculturistas. A gente fez um estudo in vitro da HDL e a gente observou que a capacidade da HDL em para fazer o efluxo do colesterol, remover o colesterol do macrófago, está prejudicado. E se a gente for imaginar, se a minha HDL está removendo menos colesterol da artéria, esse colesterol está ficando em algum lugar, está se acumulando. E aqui que a gente fez a angiotomografia de coronárias. E pasmem, atletas média de 29 anos, 25% do grupo tinha placas ateroscleróticas em pelo menos 2 artérias com um grau de obstrução de 50% a 60%. Francis, deixa eu perguntar para o pessoal se eles infartam mesmo e chegam no pronto-socorro. Por favor, agora vou começar daqui para cá, pode ser? Mudar a Pode, sequência. vamos lá. Então, em relação a anabolizante e infarto, não é uma rotina a gente ver, né? O anabolizante, ele pode levar à doença coronariana, mas ele pode levar mais a longo prazo. Quer dizer, essa questão que foi comentada aqui é importante, formação de placa, pico hipertensivo, mas coisas que vão a longo prazo desenvolver aterosclerose. O que a gente vê no pronto-socorro com anabolizante? Insuficiência cardíaca, isso sim. Isso a gente vê, doente jovem, com IC grave, muitas vezes não remodelado, e inclusive doente que vai para transplante, o Bruno está aqui do meu lado, ele sabe, e muitas vezes doente que não dá tempo e acaba falecendo por isso, doente jovem. A gente teve recentemente, mês passado, se eu não me engano, um fisiculturista famoso do Instagram, famoso, mais de 1 milhão de seguidores, se eu não me engano, que chegou lá com a gente no Encore, uma insuficiência cardíaca grave, a gente compensou, a ideia era ficar para avaliar, tal, ele não queria sair para trabalhar, para fazer as coisas dele, acabou indo embora, né? A gente tirou a dobutamina, acabou tirando, compensou, aquela coisa mais ou menos, não era o ideal, mas ele não queria de jeito nenhum, ele queria, estava arredio, foi embora e eu fiquei sabendo que acho que umas 2 semanas depois ele faleceu, inclusive. Então, assim, isso é super comum a gente ver, né? A insuficiência cardíaca é o fator principal. E a gente está entrando num momento sombrio da medicina. Estava comentando agora há pouco. O que é comum? Médico no Instagram. Literalmente é isso que a gente tem hoje em dia, né? Então, o paciente passa, e paciente diferenciado, não estou falando de paciente de SUS, porque o doente tem que ter dinheiro, inclusive, para comprar isso. E o doente passa no médico, se é mulher, eles dosam testosterona, fala que está baixo, que é óbvio que está baixa, né? Tomara que esteja baixa. E aí eles dão testosterona, né? Se é homem, pode estar dentro do valor de referência, eles falam que está baixo e dão testosterona também, e aí aquela indústria, né? Aplica na própria clínica, o doente faz vários ciclos, e o cara acha que está ótimo, né? Porque o cara se sente super bem tomando testo. Qualquer um tomando testo vai se sentir bem. Sim. O problema é a consequência. Dá até uma depressão depois que para de usar. Óbvio, o cara não quer parar mais. Mas o problema é a consequência que ele vai ter a longo prazo. E isso em qualquer idade, hein? Doente de 30, 40, 60, 70 anos, não importa o doente. Isso virou moda. Por mais que o CFM tenha proibido no ano passado, quer dizer, os próprios médicos ignoram o CFM, e problema hoje é que não é só médico, são todas as especialidades, tem odontologista prescrevendo, tem farmacêutico prescrevendo, todo lugar prescrevendo testosterona, virou moda, né? A gente vai ver consequência disso para frente, sem dúvida. Bruno? Os anabolizantes é uma etiologia contemporânea aí de insuficiência cardíaca, né, que a gente vem observando o aumento da incidência de insuficiência cardíaca relacionado a isso. E muito por hipertrofia ventricular do miocárdio, né? Assim como você tem hipertrofia do músculo periférico, você também vai ter hipertrofia miocárdica, levando, então, consequentemente, a um remodelamento ventricular em insuficiência cardíaca, né? É interessante, né, que na literatura existe uma correlação muito forte, né, com a parada ou a interrupção da reposição com uma diminuição da hipertrofia ventricular, né? Então talvez uma causa reversível de insuficiência cardíaca, né? Mas nem sempre isso é verdade, né? Inclusive com pacientes que evoluíram com dilatação, com disfunção ventricular grave, e independente da dose, né? Às vezes nem com dose tão
de reposição não tão alta, né, mas evoluíram com uma destruição miocárdica importante, com insuficiência cardíaca avançada, necessidade de transplante. Então, isso é uma realidade, como o Alexandre falou recentemente no pronto-socorro do Encore, assim como a gente já tem pelo menos os 2 transplantados no Sírio-Libanês relacionados ao uso de anabolizante. Algumas coisas para complementar o que foi falado. Primeiro que o indivíduo que toma anabolizante não toma só anabolizante, ele toma eritropoetina, ele toma GH, ele toma anfetamina para treinar, né? Então, assim, é uma bomba relógio, né? Uma coisa que a gente vê, e eu também faço a parte clínica de consultório IC, às vezes hematócritos aí de 55, 60 nesses indivíduos aí tomando testosterona, e aí o risco trombótico é enorme, né? A insuficiência cardíaca realmente é algo que vem emergindo, só que lembrar que às vezes o remodelamento pode acontecer no atleta que não usa testosterona. Então, aqueles atletas de endurance, eu tenho uma experiência com ciclista, a gente tem uma linha de pesquisa com atleta e com ciclistas, e eles têm o coração às vezes aumentado, dilatado, hipertrofiado, e às vezes é desafiador para nós mesmo da imagem falar, mas peraí, esse cara usa testosterona, então é desafiador. Às vezes a gente pode utilizar a caracterização tecidual da ressonância e dizer, olha, esse indivíduo está tendo alguma coisa aqui que não deve ser fisiológico, né? O que acontece é que no passado a gente achava que o atleta não desenvolvia fibrose, mas a gente sabe que, sobretudo, aquele atleta acima dos 40, 45 anos, ele pode ter realce tardio, né? As próprias cortes aí da Europa estão mostrando isso. Então, confunde um pouquinho a nossa cabeça, mas normalmente, quando tem testosterona junto, a hipertrofia é um pouco desbalanceada, o mapa de T1 tem os valores mais baixos e pode ter fibrose, sobretudo nas inserções do ventrículo direito no VE. É uma dica que a ressonância pode dar para falar, talvez tenha contribuição da testosterona nesse remodelamento. Felipe, por favor. Já chegaram para a gente casos de infarto em uso de anabolizante, e aí essa dosagem a gente não faz, a doutora Genieri fazia num protocolo específico, mas a gente não conseguiu fazer, mas acaba sendo um tipo físico que você suspeita, habitualmente vem homem, jovem, aí é muito forte, você faz suspeita, mas muitas vezes eles comentam que fazem uso também quando está numa situação dessa. Uma diferença em relação às outras drogas é que não teria o componente de espasmo que a gente pensa nas outras drogas que são simpatomiméticas, mas acontece o trombo. E o trombo acontece, pelo que o Tavico falou, são pacientes que têm a hemoglobina hematócrito muito alta, então seria um aumento da viscosidade sanguínea, eles têm aumento de complexo protrombínico, tem alteração da coagulação, então esses são os 2 fatores principais para eles fazerem trombo. Pode levar em longo prazo, altera bem o perfil lipídico, são pacientes que têm um HDL de 2, 3, 5, né, abaixa muito o HDL, aumenta a LDL, então tem essas alterações de hipertrofia, mas altera a coagulação. Então já vi paciente que só tem trombo em tronco, só tem trombo na descendente anterior, e aí são pacientes jovens, a gente faz angiotoma de coronária, você vê que não tem aterosclerose, então a questão é realmente o trombo que está localizado lá e que a gente nem entra para mexer com cateterismo, acaba deixando o paciente anticoagulado. O que o Francis falou, né, é uma área ainda difícil a pesquisa clínica. O ano passado teve uma publicação muito importante, que foi no New England, de pacientes com deficiência, né, com hipogonadismo, que fizeram a utilização de testosterona e não aumentou o risco cardiovascular. A gente teve que ver isso com muito cuidado, né, com essa publicação, para falar, não é que a reposição, a utilização de testosterona não aumenta, é nos pacientes com deficiência. Perfeito. Porque, como acho que até o Ale falou, é isso mesmo, tem referência lá de 200 a 600, vem 250 a 300, fala, não, mas se ficar em 600 é melhor, você vai sentir bem. Mas aumentou o TEP e insuficiência renal. No estudo New England. Aumentou a incidência de TEP e de insuficiência renal, no estudo do Steven Nissen. Perfeito. Bom, eu vou abrir para o público, porque a gente tem ainda 5 minutinhos. Por favor, ele queria falar, pode ser ele, depois você, pode ser? Espera aí, vai pegar o microfone para...
Roberto Dutra, da Bahia, parabenizar a comissão científica pela inserção desse tema tão atual. Eu teria uma pergunta específica em relação a doenças da aorta, aneurisma de aorta. A gente sabe da relação importante, direta, do tabagismo com aneurisma de aorta, e nessa revisão que vocês fizeram em relação ao uso de maconha, Alexandre trouxe essa informação na doença coronariana, importante isso. Em relação à aorta, vocês viram alguma coisa, aneurisma de aorta? Então, até respondendo isso aí, da maconha não, com a aorta não tem nenhuma descrição clara, né? Até a questão da coronária é relativamente nova, né, essa informação. Se eu pegar que tem 7, 8 anos, aí uma coisa mais clara. Mas da aorta não. Da aorta tem relação com cocaína. Isso é claro, isso tem. E é interessante a cocaína, porque tem formas diferentes de usar, né? O pessoal inventa, né? Tem injetável, tem inalatória, tem cheirando. E até isso tem relação com a questão da dissecção, que quanto mais precoce o pico e mais curta a ação, é mais intensa naquele período e maior a chance do cara de secar. Então, principalmente quando é intravenosa, é inalatória, né? E quando ele faz uso repetido em tempo curto, parece que a dissecção tem mais chance de acontecer. Mas é a cocaína que tem grande relação. Próxima pergunta. É uma observação e uma pergunta. Eventualmente, em serviços onde a gente não tem a disponibilidade da ressonância, o ecocardiograma com strain é uma ferramenta bem interessante para a gente avaliar esses pacientes que fazem abuso de anabolizantes. A gente observa uma queda de strain, uma alteração do strain, antes de observar a alteração da função ventricular pelo método de Simpson. Então, para os colegas que eventualmente se encontrem em centros que se deparem com esses pacientes e não tenham uma ressonância com uma disponibilidade tão fácil, a gente pode usar o ecocardiograma também para rastrear de uma maneira mais precoce a disfunção sistólica desses pacientes. E, de fato, a gente observa que muitos deles sustentam essa perda de strain ao longo do tempo, mesmo após a suspensão do uso da droga. Então, isso foi só uma observação, para somar na discussão. Obrigada. E a minha pergunta é, eu tenho pego muitas pacientes, principalmente mulheres pós-menopausa, em que fazem uso de gel de testosterona, prescrito eventualmente tanto por nutrólogos quanto por ginecologistas, que melhora a libido, né? Melhora uma série de questões. Se a gente tem alguma coisa que fale sobre a repercussão desse uso de gel de testosterona. Obrigada. Francis, acho que é com você. Hoje, tem muitas mulheres, principalmente as mulheres em que vão entrando de fato na menopausa, às vezes vão em busca de uma reposição hormonal, até para melhorar o quadro clínico e físico, né, dessas mulheres. E uma coisa que a gente tem observado, fazendo essa associação junto com o chip da beleza, porque é uma coisa também que está aumentando e muito, e isso gestrinona, nos preocupa. né? Gestrinona. Só que o que a nossa preocupação é a dosagem desse hormônio. Que se a gente for pensar na reposição hormonal para a mulher, a gente também tem algumas diretrizes, tem as orientações de como devem ser realizadas. A gente tem gel entre 1 a 2%, geralmente 1,6%, que é o mais utilizado, pode ser usado diariamente. E às vezes esses chips, que em teoria é para ser utilizado como uma reposição hormonal, eles aumentam a dosagem. Por quê? A partir do momento que você aumenta um pouco a dosagem de testosterona, a testosterona é um combustível. O nível de testosterona da mulher é 1000 vezes inferior à do homem. Só que um pouco de testosterona que você dá para a mulher, ela se sente bem fisicamente, se sente bem mentalmente. E é aí que mora o perigo. Porque uma vez que você tem um contato com a testosterona, você começa a ter um comparativo de como você era antes e como você está agora. Vicia, e aí se você começa a usar, vai viciar. E a gente já tem estudos demonstrando, principalmente pesquisadores da Pensilvânia, que o risco de você ficar, né, viciado em hormônios, a dependência dessas drogas é mais de 30%. Então, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esses chips, porque a gente tem que saber, de fato, o que tem dentro desse chip e a dosagem. Porque muitas mulheres jovens estão em busca do chip, não pensando em reposição hormonal, e sim pensando em estética. E é aquilo, uma vez que a gente pensa em estética, foge um pouco da reposição hormonal. E a partir disso, você pode ter uns impactos no sistema cardiovascular. Vocês que trabalham em emergência já pegaram mulheres com infarto agudo por conta de reposição hormonal, de testosterona? Tem experiência, Felipe? Eu ainda não vi nenhum. Tá.
Acho que tem que estar na antena, né, no radar, porque isso, na medida que aumenta... Quando a gente fala todo mundo, não é todo mundo, né? Que nem cigarro eletrônico é todo mundo, não. É restrita à classe média e média alta. Você vai ver a prevalência é 3%. Se vai em país que é liberado, é 15, 20, 30. Então, você vai ter relatos que vêm de fora, muito mais aqui por conta da prevalência. Mas hoje está restrito mais classe média, média alta, né? Também. Mas eu acho que é uma coisa que tem que estar no radar, porque fatalmente imagino que essa dependência de testosterona vai ser algo bastante impactante. Alguma pergunta mais, pessoal? Aqui. Meu nome é Nayara. Era mais compartilhar uma angústia, que eu tive um paciente jovem que fazia uso concomitante de cigarro e de cocaína. E aí teve infarto com um supra na parede anterior, foi para o CAT e não tinha lesão. E a gente ficou naquela angústia de, agora com disfunção ventricular de 35 de fração de ejeção, faço ou não faço beta-bloqueador? No final das contas, a gente, olha, vamos fazer beta-bloqueador. O paciente reinternou com um novo infarto, agora supra de parede inferior. E aí a gente ficou agora, tipo, vamos fazer o beta-bloqueador, continua, tira, suspende por causa da disfunção ventricular. Então, meus colegas aqui. Gostaria de saber. Eu acho que sem angústias. Sem angústias. Até eles tinham falado antes do beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele está assim, em desuso. A larga escala do beta-bloqueador no infarto com supra está em desuso. A gente tem usado cada vez menos. E o grande caso que vai ficar é o paciente da disfunção ventricular. Então, esse paciente que chega, que acabou de ter um infarto por cocaína, eu não tenho preocupação, porque já não está no meu radar iniciar beta-bloqueador para ele, exceto se ele tiver uma arritmia ventricular. Se ele tiver uma arritmia ventricular, é risco-benefício. Aí eu vou fazer o beta-bloqueador, mas como a Ale falou, a gente não tem o labetalol, a gente tem o esmolol. Então, o esmolol, apesar dele ser seletivo, ele tem uma meia-vida muito curta. E se ele fizer o vasoespasmo, a gente pode tirar. Mas nós estamos falando de período curto. Pelo menos internado, ele vai parar de usar a cocaína e esse efeito vai passar. Agora, se você deu beta-bloqueador e ele fez vasoespasmo depois porque ele voltou a usar a cocaína, é o livre-arbítrio, né? Porque aí você está muito bem embasada. Tem disfunção ventricular e você tem uma indicação, não é pelo infarto, pelo IC, o Bruno vai falar melhor do que eu, de usar o beta-bloqueador seletivo. Mas aí é o livre-arbítrio. É a mesma coisa quando esses pacientes ficam com trombo e eu prescrevo anticoagulante na alta. Aí o pessoal, mas você vai dar anticoagulante para um usuário de cocaína? Eu falei, eu vou dar o anticoagulante para ele não ter trombo. E a gente dá a orientação. Se ele fizer a concomitância, o certo é ele não usar cocaína e usar o anticoagulante, ou não usar cocaína e usar o beta-bloqueador. Agora, se ele fizer o contrário, usar os dois juntos, livre-arbítrio. A sua prescrição de beta-bloqueador está precisa, ele ficou com disfunção ventricular, sem angústias. Pela questão da disfunção, eu concordo com o Felipe, o que ele comentou. Agora, o que chama a atenção é que assim, a gente tem, teoricamente, medo, né? Porque você vê que eu comentei, a literatura tem mudado um pouco, mas a gente tem medo de usar o beta-bloqueador no momento agudo do supra, né? Que é você está pensando que ele acabou de cheirar cocaína e que ele está em crise adrenérgica naquele momento. A longo prazo, quer dizer, depois de uma semana internado, ficou com 35% de função, vou dar alta do alto com beta-bloqueador. Isso é um consenso de todo mundo, até pelo benefício disso. Voltou a suprar. Não é espasmo pelo beta-bloqueador. Ele com certeza deve ter cheirado de novo, né? Aí é outra história. Aí, na verdade, o que tem que fazer é ele parar de cheirar. Tomar vergonha na cara, na verdade. Porque, quase morreu uma vez, está de novo cheirando. Aí a questão não é o peso do tratamento, mas é ele que tem que realmente tratar o vício. A dependência, né? Tem mais uma pergunta, pessoal? Depois a gente encerra. Opa! Espera aí que tem que estar com o microfone ali atrás. Vamos fazer duas rapidinho, então, ele e ela. Pode perguntar. Se tem alguma referência em relação ao uso do GH, se tem algum efeito de disfunção cardiovascular, um caso recente, e se tem alguma dose, né, que a gente vê muito, já foi falado, mas falou que até 75 por semana é o que é a reposição, e depois acima de tanto é que tem se tem alguma dose de testosterona, tanto para a mulher quanto para o homem, que ainda está não estabelecido que tem prejuízo, né? Ou se qualquer dose, para quem não precisa de reposição, já é prejuízo. Em relação à dose segura, isso é uma discussão que a gente tem muito grande, porque a grande dificuldade hoje de a gente estudar o uso de anabolizantes é conseguir separar as drogas, porque o que a gente observa muito hoje é a polifarmácia. Então, eles fazem combinações de 2, 3, 4, 5 drogas diferentes, baseado na meia vida da droga, vira um coquetel.
às vezes associado também com cocaína para usar como pré-treino, depois usa maconha para dormir, depois usa medicamento para ficar acordado no outro dia. Então vira um coquetel e fica difícil da gente, de fato, entender o que está impactando nesse sistema cardiovascular. Mas em relação à dosagem, teve um estudo publicado alguns anos atrás, que se você fizer um uso de nandrolona, que também é um derivado de testosterona, entre 200 a 400 miligramas por semana, aparentemente você não tem alterações morfológicas por meio do ecocardiograma. Só que também você não tem benefício do ponto do sistema músculo-esquelético. Então, se a gente for pensar que na reposição hormonal 75 já é o suficiente para uma pessoa que tem hipogonadismo, uma pessoa que vai pensar em uso de estética, ele não vai querer utilizar só 200 ou 400, porque para ele ter um ganho significativo de massa muscular, ele vai ter que aumentar essa dosagem. Então, o que a gente tem hoje bem marcado é que a partir do momento que essa pessoa começa a ter uma resposta muscular visualmente falando, ganho de massa muscular, 5, 10% já de ganho de massa muscular, é o momento que ele começa a ter alterações no sistema cardiovascular. As primeiras alterações são aumento de pressão arterial e redução drástica do HDL. Isso é uma coisa que a gente observa já em questão de 3, 4 semanas de uso, uma redução bem significativa de HDL. Alguém tem experiência com GH? Que GH é caro, né? O GH, então, desculpa, esqueci de comentar o GH. O GH é um temor de fisiculturista. Porque o GH hoje ele é uma substância que ele é capaz de entrar em qualquer tipo de célula que tem receptor. Então, um grande medo dos próprios fisiculturistas de utilizar o GH é até interessante e engraçado ao mesmo tempo, que eles têm medo de câncer por causa do GH. Só que a testosterona, qualquer derivado da testosterona, é capaz de modificar o núcleo da célula. A testosterona, o anabolizante, é uma das poucas substâncias capazes de se ligar no receptor da célula, lá no citoplasma, se translocar para o núcleo da célula e mudar a transcrição gênica dessa célula. Por isso que uma pessoa que faz uso de anabolizantes consegue ultrapassar um ganho significativo de massa muscular. E o GH, por ter esse perfil anabólico bem expressivo e bem significativo, os atletas têm um certo medo de utilizar GH. Alguns poucos atletas usam em baixas dosagens. Baixo que eu falo acima já do que seria uma reposição hormonal. Mas, via de regra, não é utilizado o GH. E isso dificulta a gente, então, de fato, entender se o GH isoladamente poderia trazer alterações para o sistema cardiovascular. Última pergunta. GH é caro, né? Ainda bem que é bem caro, bem né? mais caro. E também está associado com câncer, né? Tem associação com câncer. Pode falar? Obrigada. Eu sou Regina, de Sergipe, e eu queria, assim, eu sei que não está no roteiro, mas aproveitar a experiência de vocês sobre o fentanil, que está sendo usado nas balas também. O mundo está se acabando, gente. A cardiologia outros fatores de risco, né? Esquece os clássicos, porque como é que fala? A oferta é grande, né? Está difícil. Alguém tem experiência com fentanil? Não, especificamente, pelo menos no pronto-socorro do INCOR, a gente ainda não teve essa experiência com intoxicação por fenta, não. Opioide, às vezes, chega algum, óbvio, mas, de novo, ainda bem que a gente é bem diferente dos Estados Unidos. Exatamente. Loucura. Aqui não, aqui a gente é bem mais tranquilo com isso, né? Mas o principal fator é quando vê alguém que está intoxicado, depressão respiratória, né? Esse é o maior fator. Aqui é tranquilo, é só cocaína e maconha mesmo, né, Eli? Aí tranquilo, então, né? Bom, a máxima, só para encerrar, existe uma guerra sem tiros, né, que é a guerra dos usuários de droga. Então, dizem as más línguas, tem até um seriado, acho que na Netflix, foi um paciente meu que me falou, que a China se juntou com o cartel do México e oferece fentanil, isso de ser disseminado através de outras drogas nos Estados Unidos, e por isso tem essa epidemia de gente caindo duro, caindo duro na rua pelo uso, porque está tudo contaminado, ou com droga K, porque essas substâncias você borrifa. Então você dá um emaranhado de qualquer capim lá e fala, isso aqui é maconha, borrifa a substância, acabou. Então, hoje é uma guerra sem tiro, você inutiliza a boa parte dos jovens em função dessas dependências e até mesmo morte. Então, realmente, acho que a gente precisa voltar uns 20, 30 anos aí, voltar à regra do pai e da mãe, da disciplina e da ordem, porque senão a gente vai se acabar. É isso aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, meus colegas.